Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. Estamos começando nessa segunda-feira mais um Papo de Mercado. Sempre trazendo aqui algum convidado de peso aqui para nossa conversa, alguém que tem algo a acrescentar, que faça a diferença na economia da nossa região. E hoje a gente vai falar de um mercado que tem crescido muito, que cada vez mais está presente aí nas nossas casas, nos nossos corações, porque é um mercado que também envolve isso, né? Envolve muito carinho. Estou recebendo aqui o Felipe Semin, que é fundador da Tierplax, clínica veterinária, pet shop, enfim, né? Tem uma gama de serviços oferecidos para essa área, né, Felipe? Sim, já há algum tempo também, né? Muito boa noite, muito obrigado por ter vindo até aqui a Rede União e por estar disponível para conversar e contar um pouquinho mais desse mercado tão interessante para a gente. E eu que agradeço o convite junto da equipe toda, né? É uma satisfação muito grande a gente poder ajudar, né? E trocar ideias e passar a nossa experiência nesses mais de 20 anos que a gente já está no mercado na cidade de Sapiranga, né? E estamos abertos para sempre que vocês quiserem alguma coisa, tirar dúvidas, esclarecimentos, qualquer papo aí, estamos abertos para novos convites, com certeza. Bom, Felipe, tu mesmo já disse que há mais de 20 anos, né? Hoje a gente tem aí uma expansão bem grande desse mercado, né? Mas vocês já estão há mais de 20 anos. E antes da entrevista até a gente estava conversando, a gente falou que as coisas mudaram muito, né? De 2003, quando vocês começaram, para agora, 2025. E eu queria começar contigo lá do início mesmo, assim, que tu contasse pra gente um pouquinho o que te levou a fundar essa empresa, da forma que ela é, como que foi esse começo? Toda a história da empresa, na verdade, tem uma relação muito direta com a minha história particular, né? Com a minha própria história. Acho que isso é muito comum em todo profissional autônomo que resolve abrir o seu negócio, né? Então, eu fui começando um pouco da minha história. Eu prestei vestibular bastante cedo, né? Com 16 anos eu tinha quando eu prestei vestibular. A princípio, contrariando a ideia de meu pai, que achava que o negócio que eu precisava, o negócio do futuro era outro, né? O que teu pai achava que tu tinha que fazer? Engenharia da produção. Engenharia da produção. De que ano a gente está falando? Nós estamos falando de 96. 96. Mas não era o que eu queria para minha rotina, não era aquela rotina mecânica, né? Então, sempre gostei de animais desde a infância, desde muito pequeno, e foi a minha decisão. E aí, fazendo muitos estágios sempre, acabei realmente gostando muito da área de pequenos animais, de cães e gatos principalmente. Durante a faculdade fiz alguns cursos de silvestres também, para me inteirar um pouquinho, embora na época, assim, era algo muito incipiente, hoje está muito mais em voga. E o pessoal, quando né, fala em medicina veterinária, pensa ali no ladinho fofinho do cachorrinho, do gatinho, né? Mas tem outras coisas que envolvem também, né? A medicina veterinária é um mercado extremamente amplo, né? A gente não está falando só de medicina, mas eu gosto muito de falar sempre que a medicina veterinária acaba estando muitas vezes dentro das nossas casas sem a gente saber. Principalmente na área de inspeção de produtos de origem animal, né? Que é uma área extremamente importante para a saúde geral e saúde pública também, né? Mas aí, durante a faculdade, com muitos estágios na área de pequenos, em clínicas e tal, acabei realmente optando e ficando nesse ramo, né? E aí, quando eu me formei, comecei a trabalhando em Novo Hamburgo, né? Tu morava em Sapiranga? Sempre morei em Sapiranga. Né? Comecei trabalhando em Novo Hamburgo, trabalhei cerca de meio ano, onde é que hoje é o Hospital Cão Noia e Companhia, do João, né? Um grande amigo, grande incentivador, grande mentor também, né? Que tenho orgulho de ter feito parte da equipe deles por um tempo, né? E aí, quando eu resolvi abrir a clínica, né? Acho que Sapiranga precisa de algum lugar, né? E a minha ideia era realmente ter um serviço bastante amplo, né? Tanto que desde o começo a gente teve... A minha prerrogativa foi de ter atendimento 24 horas, né? Nunca foi um atendimento presencial que estivesse dentro da clínica 24 horas, né? Mas mesmo eu iniciando a clínica sozinho, né? Eu sempre tinha um telefone disponível para as pessoas ligarem, o horário que fosse, eu iria até a clínica para atender. Eu acho que esse foi o grande diferencial no surgimento da clínica. Como que a clínica começou assim? Era só tu trabalhando, tinha mais gente contigo? A clínica começou, era eu, sozinho, né? Que fazia todo o atendimento, né? E aí... Logo no início eu consegui uma
uma menina, né, que é prima minha, na verdade, que tava no colégio, e aí, tipo, no contraturno ela não tinha o que fazer e ficava naquela questão, onde é que ficar, então, tipo, vem e me ajuda, pelo menos atende telefone nesse período e tal. Começou me ajudando, foi, digamos, a minha primeira secretária, né, que me ajudou. Mas a princípio era eu sozinho. Mas consegui, como eu já estava fazendo uma pós-graduação na época, em clínica e cirurgia de cães e gatos, a clínica uma vez por mês, eu fechava ela porque a pós começava na quinta-feira ao meio-dia e terminava no domingo ao meio-dia em Porto Alegre, com a aula no turno manhã, tarde e noite. Então, eu não conseguia conceber que um negócio que recém tinha aberto uma vez por mês iria fechar na quinta-feira e voltar a funcionar somente no domingo. E aí ali eu fui atrás e consegui uma colega, né, para trabalhar junto comigo. Foi a primeira veterinária que entrou comigo, já ainda em 2003. Ah, né? Ainda foi em 2003. Em 2003, quando a clínica ainda não tinha nenhum ano de vida ainda, né? E tu já sentia ali que tu tinha fluxo de pacientes, né, para ter mais uma pessoa trabalhando contigo, principalmente por essa questão da tua pós. O maior medo era realmente essa insegurança de o pessoal estar desassistido, sabe, né, nesse período. Né? Exatamente, de estar desassistido nesses períodos de onde é que eu saía para ir para a aula da pós-graduação, né? E aí isso foi o maior motivo de ela ter iniciado junto comigo. Né? E aí ela ficou por um bom tempo, né? E depois acabou casando. Hoje ela tem clínica em Palmeira das Missões, né? Uma grande colega que a gente conversa bastante seguido também para trocar ideias de pacientes e tudo mais, e aí ideias do negócio por si só também, né? É porque é bem diferente, né? A gente recebe aqui vários empreendedores de diferentes segmentos, né? E é muito diferente, porque a tua formação é de médico veterinário, sim, não é de gestor, né? Exato. Não é de... A gente até recebeu aqui uma conterrânea tua ali de Sapiranga também, do Pagel, do Laboratório Pagel, a Fernanda, e aí ela estava dizendo justamente isso, né? Que ela fez biomedicina, mas a intenção dela não era ser uma administradora, foi algo natural. Ela disse, eu gosto mesmo às vezes de estar ali no microscópio, né? É Exato. O que eu gosto de fazer. Mas existem essas outras funções, né? E eu acho que nesse sentido, talvez as faculdades, né, elas falhem um pouquinho, né? Deveriam preparar um pouquinho mais para empreender dentro do segmento que elas estão preparando ali o profissional, né? Com certeza. Na veterinária, como o assunto é extremamente amplo, tem muitas coisas. Se a gente for pensar, exclusivamente na parte médica, na medicina por si só, a gente tem várias espécies que a gente tem que aprender, né? E o que a gente mais aprende, na verdade, são cães e gatos, e aí os ruminantes, que entram os bovinos e ovinos, e os cavalos. Né? Então a gente tem aí 5 espécies diferentes que a gente acaba aprendendo sobre doenças, tratamento, né, e fisiologia e tudo mais. Então é extremamente amplo. E aí fora todo o restante da parte de higiene e produção. Né? Então a gente teve, na faculdade a gente tinha uma cadeira de administração aplicada, mas assim, a administração aplicada que a gente teve, na verdade, foi todo um entendimento de como gerir e calcular o negócio de uma indústria de leite, por exemplo. Uma produção de leite, né? Nada a ver com o mercado pet, não tinha nada assim dessa parte assim. Então a gente realmente sai literalmente muito cru, não sabendo nada. A gente vai tentativa e erro quase, né? E a gente acaba procurando informações em outros locais, né? Em outros setores, com outros cursos, e a gente acaba aprendendo. Sim, precisa fazer uma complementação Exatamente. À formação. A formação por si só não é suficiente quando tu quer administrar um negócio, ou até mesmo se tu quer, como tu mesmo disse aí, né? Seguir para uma outra área que não seja aquela tão específica. Isso no jornalismo acontece bastante. Sim. A gente é muito preparado no jornalismo para trabalhar nos veículos de comunicação, para trabalhar com microfone, mas existem outras áreas de atuação dentro do jornalismo. Existe assessoria de imprensa, existe produção de conteúdo, então isso não é às vezes tão ensinado, né? Então acho que todos os cursos acontece isso assim um pouquinho, e aí vai também no interesse da pessoa de buscar, né? Sim. Mas voltando aqui para os primeiros anos, em 2004 vocês começaram com o serviço de banho e tosa também. Como é que Sim. foi isso? E agregar mais um serviço ao leque do que vocês já ofereciam? Aí começa já boa parte de aprendizado de gestão, principalmente gestão de pessoas, né? Era um pedido de muitos clientes, por que não bota banho e tosa junto? Daí a gente faz tudo no mesmo lugar, vem tudo pra cá e não sei o quê. Até que a gente foi, a casa que a gente tinha era uma casa pequena, né? Então eu não tinha nem espaço físico para montar o banho e tosa, então eu já tive que pensar em fazer um aumento, né? Então eu fiz um
uma sala a mais nos fundos, que tinha espaço para fazer, né, onde é que me serviu de banho e tosa. A gente botou banheira, balcão, né, alguns canis para fazer esse serviço. E aí buscar alguém para trabalhar, né? E aí a gente está falando de um mercado há 20 anos atrás. Sim, bem né? diferente. Onde é que a gente não tinha profissionais já com esse tipo de formação. Então, peguei uma menina que começou e ela não ficou muito tempo, porque realmente é uma rotina muito desgastante, né? Não é fácil dar banho, né? As pessoas acham que é tudo tudo fofinho, muito lindo, né? tudo fofinho, mas é bastante cansativo, né? E aí ela acabou desistindo, não quis mais, né? E aí eu quase desisti do banho e tosa, daí eu fiquei dando banho em alguns clientes, por um tempo, que eram fixos e tal. E aí eu lembro bem certinho, veio um rapaz, um menino, para primeiro emprego. Queria muito, eu quero, digo, pois é, não sei, vamos ver, vamos pensar. E aí eu fiquei naquela tentando mais alguém, porque eu achei, ele é tão novo, né, e tal, não vai dar certo. E no final ele acabou vindo várias vezes pedindo, então acho que realmente é o que tu quer. Né? E aí eu acabei dando a proposta, né? E aí ele não tinha curso, eu acabei dizendo, e ele não tinha nem carteira de motorista, e aí a gente conseguiu um curso com uma profissional que já trabalhava bastante, que tinha muita prática no banho e tosa em Campo Bom. E aí eu consegui com ela, eu disse, então tá, beleza, tu vai começar, e aí tu fica pelo menos aí umas 2, 3 semanas, ver como é que fica, se tu vai curtir, vai gostar, se é o que tu pensa, e aí depois a gente vai então fazer o curso. E aí eu levava ele todas as manhãs a Campo Bom, até o local onde é que ele fazia o curso. Ele passava a manhã trabalhando lá para pegar aprendizado e tudo mais, e aí depois ele voltava de ônibus, né, e de tarde ele trabalhava na clínica, então, no banho e tosa. E ele ficou por muitos anos, né, o Pierre, né, ficou muitos anos com a gente, né, e acabou depois, durante no final aí ele começou a fazer curso na Facate, né, e fez curso, hoje ele é técnico em radiologia, e acabou saindo porque ele conseguiu o local depois de se formar no tecnólogo de radiologia no hospital, conseguiu trabalhar. Avançou na carreira, né? E isso é um grande orgulho que eu tenho, assim, né, de ele realmente ter conseguido evoluir, ter ido para uma área que ele gosta, ter conseguido uma carreira diferente, né, e ter estudado, batalhado muito para conseguir crescer na vida também. E aí fica também a importância, né, do movimento, de tu ir atrás do que tu quer, né? Exatamente. Porque se ele não tivesse ido atrás do que queria, e também de acolher, de conseguir identificar, ter essa visão que tu teve lá atrás, realmente é o que ele quer, porque ele tá insistindo tanto, ele quer fazer isso, né? E ter essa visão estratégica, e aí tu formou um profissional, né, que ficou contigo muitos anos e com certeza, por ter ficado tantos anos com excelência no trabalho que fazia, né? Sim, sem dúvida. Bom, em 2011 vocês também tiveram avanços, né, dentro da clínica. Como é que foi isso aí? Inauguraram um espaço maior? A gente já vinha há algum tempo pensando que a estrutura estava pequena já, né, não estava mais comportando tudo que a gente queria crescer, o quanto que a gente queria aumentar de tamanho, e aí começamos na busca por um local novo, por um endereço novo, né, e aí até que a gente conseguiu conciliar e achamos, então optamos, o que a gente vai fazer? Vamos locar, vamos construir, né, e acabamos chegando na conclusão de construir, então adquirimos um terreno, onde é que é hoje a clínica, e aí fizemos a construção, todo o projeto já foi, do prédio já foi pensado em 2, com até a possibilidade de um terceiro piso, caso fosse possível, né, então a gente já pensou, daí já num futuro mais adiante, pensando numa nova ampliação, caso fosse necessário, então já pensamos na fundação do prédio para ter essa estrutura, e aí optamos em fazer esse passo em ir para o endereço novo, né, que aí foram várias coisas que a gente aprendeu, né, na época, o que a gente vai fazer, vamos contratar uma construtora, a gente correr atrás, não, acho que dá, vamos lá, porque a gente vai conseguir menor preço de tudo, não sei o que, resumindo, na rotina da gente, a gente não consegue. Né, então foi uma correria, né, vira e mexe, o pedreiro ligava, tá faltando cimento, falta isso, falta aquilo, então assim, não consegue pesquisar, então continuar o trabalho e fazer tudo, mas foi um passo bem grande. A gente foi para um prédio próprio com uma área aproximadamente aí 150 metros quadrados, mais ou menos, né, um pouquinho menos talvez, né, e aí a gente já conseguiu fazer uma área destinada com
com uma loja, né, com uma farmácia para venda de algumas das medicações, né, que foi uma coisa que quando a gente abriu a loja era muito mais com esse intuito, porque como a gente atendia 24 horas, às vezes um paciente que a gente atendia no sábado à tarde, né, a gente fazia uma prescrição, a gente vai prescrever, o cliente vai comprar onde? Né? Sapiranga não tinha mais nenhum endereço comercial, uma agropecuária ou loja de medicamentos veterinários que tivesse aberta, ele vai conseguir aonde? Vai ir até Novo Hamburgo, talvez até a Porto Alegre para tentar conseguir comprar alguma coisa assim. Então a gente botou muito mais com esse intuito de ter uma farmácia disponível para esses clientes, né, no plantão também, no domingo. E aí a gente manteve a farmácia, né, conseguimos fazer um espaço mais ajeitadinho, mais bonitinho, né, então ficou muito mais com a nossa cara, né, a clínica, né, e aí quando eu falo a nossa cara, porque na verdade nessa época a minha esposa, que é farmacêutica de formação, ela integrou a equipe da clínica, né, acabou integrando e aí assumindo muito a parte principalmente administrativa no meu lugar, né, porque como a gente estava dizendo no começo lá que é difícil de separar, eu brinco assim, né, eu digo, eu sou o executivo da clínica, eu sou aquele que executa as coisas. Né? Então é difícil, eu sou muito de estar na ativa, de estar atendendo, de estar operando, né, e isso é uma coisa que inclusive hoje eu tenho me forçado muito a aprender e conseguir abrir mão um pouco disso, né, para deixar que a equipe faça, para que a equipe se sinta confortável, sabendo que eu estou por trás para ter um respaldo caso necessário, né, mas conseguir delegar funções para que eles consigam fazer e tenham essa autonomia de fazer. Porque senão vira e mexe, acaba tudo é para mim, tudo vai por mim, tudo é questionado a mim, né, então isso é uma coisa que eu estou, né, acho que dificilmente eu vou conseguir uma plenitude de dizer que eu vou conseguir largar o osso, né, mas eu estou realmente conseguindo delegar um pouco mais e batalhar e me policiar para que realmente eu consiga fazer isso. Hoje são quantas pessoas trabalhando com vocês? Hoje ao todo nós somos 14, né, pessoas, né, entre veterinários a gente tem 15, 17 comigo e com a Camila, né, então nós somos 2 auxiliares, nós temos 2 veterinários dedicados exclusivamente para cuidado dos animais que estão internados, né? A gente tem mais 2 veterinários que atendem no período da manhã, 2 no período da tarde, né? A gente tem 2 plantonistas que auxiliam no rodízio de plantões, né? Temos 3 secretárias, uma gerente e a funcionária da limpeza. Nossa, é bastante gente para aquela clínica que tu tinha que fechar porque tu não estava disponível para atender, né? Exatamente. É bastante gente. E durante essa jornada, né, movimentos estratégicos foram necessários, Sim. Né? Em 2020, acho que foi, vocês pararam de encerraram com a questão do banho e tosa, né? Como é que foi essa decisão? Por que ela aconteceu? Foi uma decisão muito difícil, né? Mas a gente já vinha com uma dificuldade grande, porque nós, na época, nós chegamos a ter 6 funcionários dedicados ao banho e tosa, né? Então, o nosso banho e tosa realmente era bastante grande, né? Tinha um fluxo de banhos muito acentuado, né? Eu tinha motorista que era para fazer as buscas e entregas de banho, né? Só que a gente acabou tendo um custo fixo do banho e tosa muito grande, porque como eu disse, o PR que começou, ele já estava praticamente há 15 anos com a gente, isso já era um custo fixo bastante alto, a gente não abria mão da qualidade dos produtos que a gente usava, dos shampoos e condicionadores, do material que a gente usava, a gente não abria mão, né? Isso também era um custo bastante elevado que a gente tinha. E aí acabou que a concorrência acabou tomando alguns clientes e a gente foi pensando e aí a gente começou a ver muito mais a clínica com um ar de realmente que fosse um cuidado de saúde, né? Que tivesse um ambiente com aspecto hospitalar, digamos assim, né? Então a gente acabou tomando a decisão, foi logo depois do início da pandemia, né? Que a gente realmente, aí veio a pandemia e disse, então vamos lá e vamos encerrar logo, né? A meta era nós manter aquele ano ainda, do início da pandemia, mas com o início da pandemia a gente acabou tomando a decisão e encerrando as atividades do banho e tosa antes ainda, né? De forma mais precoce um pouquinho. Né, porque a gente já tinha reduzido um pouquinho a equipe, né, o PR, por exemplo, já tinha saído, né, a gente já tinha
Não, e banho e tosa, assim, as pessoas às vezes não imaginam, mas envolve bastante gente, porque tem questão de agenda. Que Exato. Deve ser bem confuso, assim, de administrar a agenda, bem corrido, né? Tem questão do próprio profissional ali que tá dando banho, o motorista, como tu disse, para buscar o bichinho, para levar o bichinho, né? Então, não é só dar um banho, né? Tem muito mais tem coisa. Muitas coisas. E aí, falando no motorista... Quando o motorista estava de férias, acabava quem é que fazia a busca e entrega. Quem que fazia? Quem que era o executivo, né? Acabava muitas vezes eu sendo o motorista que fazia as buscas e entregas. A gente tentava selecionar dentro do possível, tentava melhorar a rotina para que eu conseguisse estar dentro do consultório ou dentro do bloco cirúrgico, mas tentava ajustar, acabava muitas vezes caindo pra mim. Imagina quanto tempo não se perde, né? Nisso de que tu poderia estar ali atendendo, ou até trabalhando em rotinas administrativas necessárias, né? Mas quanto tempo perdido só porque tu precisava estar levando e buscando, porque não tinha aquela pessoa para fazer aquela função naquele momento, né? E a gente está falando aqui de escolhas feitas ao longo de mais de 20 anos, né? Porque 2013, a gente está em 2025, 22 anos, 21 anos. Como que foi, assim, que vocês absorveram a mudança desse mercado? Porque hoje em dia a gente trata o nosso animal de estimação de uma forma muito diferente do que se tratava lá atrás, né? E boa parte dessa mudança se deu aí nos últimos 20, 30 anos, acredito eu, né? Como que foi, assim, quais as principais diferenças que tu vê lá de 2003 para agora? Como que aconteceu isso? Eu acho que é muito fácil da gente notar uma grande diferença na aceitação, por exemplo, de a gente conseguir exames complementares para fechar um diagnóstico, né? Então a gente já tinha uma dificuldade muito grande de conseguir realizar esses exames, vamos pensar lá 2003, 2004, né? Era difícil a gente conseguir fazer um exame de sangue, a gente tinha poucos laboratórios disponíveis, né? Alguns exames a gente conseguia fazer em laboratórios humanos e no próprio Pagel, na Fernanda, que a gente citou, era uma que fazia alguns exames, ela conseguia encaminhar para laboratórios centrais em São Paulo, às vezes, né, caso necessário, né? Então a gente tinha alguns laboratórios exclusivamente veterinários, a gente trabalhei muito tempo com em Canoas, que era de uma ex-professora minha, que abriu o laboratório também, então a gente tinha essa facilidade. Mas, por exemplo, diagnóstico por imagem, a gente tinha muita dificuldade, né? Hoje já tem o advento da mobilidade, melhorou muito, né? Então, eu acabei adquirindo um aparelho de ecografia de forma bastante precoce, digamos assim, ou logo no começo, aí foi perto, acho que de 2005, 2006, se eu não me engano, que eu adquiri um aparelho de ecografia para tentar fazer alguns diagnósticos mais rápido, porque a gente tinha dificuldade, a gente não tinha nenhum profissional volante, por exemplo, que hoje a gente tem muito na medicina veterinária, os profissionais volantes, né? Então a gente consegue chamar um colega que só faça ecografia. E ele vem com o aparelho portátil, vem até a clínica, faz o exame, né? E aí vai embora, passa a prévia e depois, sei lá, um dia, 2, envia o laudo da ecografia pra gente. E isso tem até com raio-x hoje também, né? A própria radiologia também existe o raio-x volante, né? Porque os equipamentos de raio-x são bastante portáteis, a gente tem equipamentos que são bem fáceis de serem transportados. Então, com a teleradiologia, né, que é uma realidade, assim como é na medicina humana, então muitas vezes o profissional que vem não é aquele que vai para fazer o exame de imagem, não é aquele que vai emitir o laudo, né? Então, mas eu acabei botando o aparelho de ecografia para agilizar alguns diagnósticos, né, que são relativamente fáceis de serem feitos com a ecografia, né, infecções uterinas, um diagnóstico de gestação, né, alguma massa tumoral de maior volume que fica fácil de visualizar, nos dava essa facilidade. Quando a gente tinha dificuldade, a gente realmente acabava encaminhando e pedindo que fosse fazer em algum outro local, né, e aí via de regra Novo Hamburgo, que acabava sendo uma cidade maior, com maiores recursos na proximidade, né? Então é uma dificuldade muito grande. E o que a gente percebe é a aceitação, né? Porque realmente assim, e aí falando de Sapiranga, uma cidade relativamente pequena, né? Se a gente for comparar com Porto Alegre, por exemplo, né? Porto Alegre é uma cidade muito mais vertical, que a gente chama, né? Tem muito mais prédios, né? Poucas residências. Sapiranga ainda tem muito mais residências horizontais. Então, assim, o que a gente atendia, por exemplo, na época lá no início da clínica, era 95% que a gente atendia era cão, né? A gente atendia muito pouco gato. Hoje eu vou te dizer assim, se olhar às vezes a nossa agenda, metade dos atendimentos são gatos, outra metade é cão, né? Então a gente tem um atendimento muito maior, mais expressivo, um aumento muito mais expressivo no atendimento de gatos,
porque é um comportamento pela rotina das pessoas e pela forma de animal mais residência. independente, autônomo, né? Isso, que acaba se adaptando melhor num espaço que fique fechado, num prédio, não tem a necessidade de estar passeando, né? É diferente a gente pegar um cão onde é que daqui a pouco, por mais que ele viva num apartamento, mas tem que sair 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dar uma caminhadinha, fazer um xixi na rua, um cocôzinho e tudo mais. Mora em apartamento e 3 vezes por dia, no mesmo horário, a gente tem que descer com ele, Exato. dar uma boa caminhada de uma meia horinha ali, até para ele se exercitar, Sim. que ele tem sobrepeso também. E aí tem que fazer isso, tem que ter esse tempo disponível também, né? Então, claro que as pessoas acabam optando, querem ter a companhia de um bichinho, né? Mas elas vão optar por aquilo que seja um pouco mais fácil dentro da rotina delas, e aí o gato acaba sendo se adaptando uma opção, muito né? mais fácil, uma opção muito mais fácil de cuidados na rotina tão corrida que a gente tem hoje em dia. Então isso é uma mudança bastante nítida no mercado, né? E aí a questão da aceitação é que as pessoas realmente estão hoje com um afeto muito maior, né? E aí que a gente percebe junto com esse afeto, na verdade, a cobrança vem junto também, né? Então a gente tem uma cobrança muito maior em assertividade de diagnóstico, de conseguir fazer, de conseguir ter um resultado positivo, né? E o que é uma dificuldade, porque por pior que seja, a gente está lidando com vida, por mais que a gente queira que a gente vá, o nosso objetivo é salvar a vida, muitas vezes não é um resultado garantido, a gente nunca vai ter. A vida, infelizmente, ela é finita, né? E aí, se a gente for pensar aqui na expectativa de vida de um cão, de um gato, se a gente for falar de média aí 12 a 15 anos, uma média geral, né? Então, a gente acaba passando pelo óbito dos nossos pacientes de forma muito mais rotineira, e isso até estudos nacionais aí falam na questão de questão psicológica, não necessariamente burnout na veterinária, nos profissionais da área veterinária, né, mas são coisas que são citadas, e no meio veterinário tem se aberto muito essa discussão. É maior. A pressão, né, acaba sendo muito maior, o convívio com luto é muito mais rotineiro, muito mais contínuo, né, do que pensar, e aí a gente fazendo uma comparação direta com um médico humano, né, onde a expectativa geral, a gente está falando de 70 anos, né, um pouquinho superior já hoje, na verdade, no Brasil. Então, os profissionais médicos, eles veem seus pacientes, eles veem poucas vezes seus pacientes morrerem. Né? Lógico, vamos falar, a exceção aí, um médico oncologista, claro, né, UTI e tal, que acaba tendo uma rotina maior. Né? Mas a gente tem isso, e inclusive isso gera um ponto onde é que se fala muito de questão de índice de suicídio na veterinária, né? Que é bastante alto, né? Comparado a várias outras profissões, inclusive superior à classe médica, né? Então isso pode ser um dos motivos, porque a gente acaba lidando com luto de forma muito mais frequente. E assim, a pessoa que tu mesmo disse, né, quando tu escolheu, tu sempre gostou de bicho. Sim. Então tu tá lidando com algo que tu gosta muito, que tem toda aquela simbologia do afeto, porque o bichinho ele não fala, ele não sabe dizer onde dói, onde não dói, né? E a gente acaba ficando mais sensível também a essa fragilidade, né? Então eu imagino que seja realmente bem difícil, mas nunca tinha parado para pensar por esse viés. Bom, a gente já está encerrando nossa primeira meia hora, passou rápido. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar de outros aspectos importantes, porque também teve um desafio bem grande recentemente, né? E de projetos futuros, enfim. A gente continua essa nossa conversa com o Felipe Semin, que é fundador da Tierplatz, clínica veterinária lá de Sapiranga, que está aqui hoje contando um pouquinho mais sobre como é o funcionamento e também dando aí uns detalhes que a gente às vezes nem para pensar, né, sobre a questão dos animaizinhos, dos pets e do próprio profissional que trabalha com isso. Na volta do intervalo tem muito mais.
Papo de Mercado de volta aqui na 105.3 nessa segunda-feira, hoje com uma conversa muito agradável sobre o mercado pet, sobre medicina veterinária. Estou falando com o Felipe Seminfo, ele é fundador da Tierplatz. Até queria te perguntar, que a gente falou antes, mas a gente não trouxe para o ar, né? Tierplatz, um nome bem diferente. Bem diferente. E tem uma história muito legal por trás. Eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes, Felipe, por que Tierplatz? Eu, como fui estudante da Fundação Evangélica aqui, então estudei alemão toda a minha... durante a escola, durante todo o período escolar, né, e pela região ter muitos imigrantes alemães, né, foi algo que eu quis muito, e a gente fez todo um estudo, né, de desenvolvimento do nome, de logotipo, né, da clínica, e aí quando eu fui procurar o profissional que fez, né, eu fui com algumas sugestões de cara, com algumas sugestões de nome, e eu gostaria que fosse realmente de origem alemã, né, por ter um significado pessoal para mim, a língua por si só, que eu estudei por muito tempo, né? E pela região onde é que a gente se encontra, querendo ou não, a gente tem no Morro Ferrabras, tem muitas pessoas que realmente hoje ainda só falam alemão e tudo mais, e eu fui com algumas sugestões, e aí ele batia pé comigo, porque isso é muito difícil, vamos ter que mudar, não sei o quê, e aí eu fui com alguns nomes como Tierarztplatz, que seria o lugar do médico veterinário, como se fosse o hospital veterinário, né, e aí a gente acabou chegando numa conclusão, então, que seria um nome mais curto, o Tierplatz. Né? Que significa? Que significa Tier é bicho e Platz é o lugar. Então fica o lugar de animais, né? E com isso veio todo o desenvolvimento do logo com os dois animais, que seriam o cão e o gato, embaixo de uma casinha, né? Simbolizando como realmente fosse uma residência, uma casa, o lugar dos animais, né? E hoje vocês trabalham com cães e gatos só? Hoje a nossa base de atendimento é cão e gato, como sempre foi, né? A gente, para não dizer que nunca atendi animais silvestres, a gente já teve um ou outro atendimento, né, mas não é, a gente acaba chamando algum colega de fora que faça atendimento de silvestres ou de animais exóticos, né, mas basicamente é cão e gato mesmo. Qual é a diferença do silvestre pro exótico? Na verdade, sim, a gente hoje fala os pets não convencionais, né, que seriam os animais exóticos. Silvestres, se a gente for pensar, seriam principalmente da nossa própria fauna, né, que seriam animais muitas vezes de resgate, resgatados, que foram recolhidos, né, e aí eventualmente acaba, é um bugio que foi encontrado, que os cachorros pegaram, que foi atacado, né, eventualmente um gambá mordido, coisas assim. Né? Então, e já os pets exóticos, a gente está falando aqueles pets não convencionais, né? Que são as serpentes, os lagartos, né? Que está começando, aparecendo cada vez mais também, né? Mas para isso, assim, é uma rotina, um entendimento e um exame clínico e doenças completamente diferentes que são... acaba eu não conseguindo absorver, que exige uma especialização para essa linha de mercado mesmo. E aqui na região a gente tem especialistas nessa área? Tem uma colega que ela até faz atendimentos eventuais lá na clínica também, né? Ela, na verdade, ela é de Santa Cruz, se não me engano, mas ela reside hoje aqui em Novo Hamburgo, né? E ela é anestesiologista também, né? E faz alguns atendimentos de animais exóticos. Bom, a gente está falando aqui de uma história de sucesso, porque afinal de contas, qualquer empresa que chegue a 20 e poucos anos aí é uma empresa de sucesso, mas desafios acontecem, né? Desafios às vezes ali do ponto de vista administrativo, que tu já até relatou alguns que tu teve, mas assim, ano passado vocês foram pegos também por um desafio muito grande, que foi a questão dos alagamentos, né? Vocês tiveram uma perda financeira expressiva e eu queria que tu contasse como que foi esse processo para vocês, assim, porque é uma coisa que mexeu com toda a estrutura da empresa, né? Isso foi em 2023, na verdade, né? Foi numa enxurrada muito forte que deu, né? E como Sapiranga tem um problema pluvial, onde é que toda a água que desce do Ferrabras, da encosta do Ferrabras, passa pelo centro de Sapiranga e passa muito próximo de onde é que é a clínica também, né? E aí, como o investimento municipal, né, historicamente é muito baixo nessa questão, tinha muito assoreamento, muita obstrução do arroio na parte onde ele não é canalizado, né? Então foi impactado muitas residências, muitos negócios. A própria UPA da cidade foi impactada, que os pacientes foram retirados de barco pelos bombeiros. Sim. Né? Então isso até foi amplamente noticiado, né? Essa imagem dos pacientes sendo retirados de barco, da UPA, eu lembro disso. Então esse foi um ponto onde é que a gente teve
a quantidade de água que entrou na clínica foi para aproximadamente assim, um pouquinho abaixo de 1 metro, deu mais de 80 centímetros de água, né? Hoje a gente dá risada, porque a gente tem que levar pelo lado esportivo as coisas, né? Mas o plantonista me ligou, né? Tá entrando água, não sei o que, eu digo, a água tá subindo, sabe? Tenta botar teu carro para dentro do pátio, que é a parte mais alta, porque tu tirar o teu carro para outro lugar não vai conseguir, porque as ruas na volta estavam todas alagadas, né? No final, resumindo, o carro dele boiou dentro do pátio da clínica, meu Deus. né? Eu não conseguia sair da minha casa, porque no sítio, como tem uma ponte, também não consigo sair de forma fácil, também estava Tava ilhado, né? Até que eu consegui sair para conseguir chegar e auxiliar, pensar em limpezas e tudo mais. Mas a gente teve... Os danos foi principalmente com a parte de mobiliário, né? Todos os móveis ficaram muito inchados, né? Por causa do MDF. Sim, porque móvel onde pega a água... As portas não fecharam mais, né? Começaram a não ficar... Não consegui mais fechar. E aí a gente acabou tendo que antecipar um planejamento de uma reforma na parte de toda a recepção, né? Que a gente tinha a meta de, em 2024, fazer essa reforma, a gente teve que antecipar ela, né, e tentar acelerar o processo dessa reforma, né, porque a gente já estava decidido de tirar o pet shop, digamos assim, a parte de loja, e ficar só com farmácia, né, e para fazer uma nova reestruturação na clínica com uma recepção, uma sala de espera exclusiva para gatos, né, como a gente percebe, que eu disse no primeiro bloco lá, um aumento expressivo no número de atendimento de gatos, né, quando a gente fez a ampliação do prédio, o segundo piso, a gente já fez um consultório dedicado para atendimento de gatos, onde é que os cães não entram, né, onde é que a gente faz uso de feromônio, né, no consultório, para que os gatos consigam se sentir um pouco mais confortáveis, né. Tem isso também? Tem, né, tudo isso. Então, são feromônios sintéticos, né, e é um aparelhinho, parece aqueles aparelhinhos de mosquito de pôr na tomada, né, e ele fica liberando um odor que para nós é imperceptível. A gente não sente. Né, a gente não sente. E tem o objetivo de gerar um conforto maior para os felinos no ambiente onde é que eles estão, né? Tem resultados muito bons, tem clientes que usam em casa, que relatam. Eu lembro bem clássico um cliente que disse, os meus gatos... Nossa, é uma briga, a gente chega em casa, eles entram, cada qual quer entrar primeiro, e aí, tipo, já ter dado acidente dos gatos terem derrubado notebook e tudo mais, eu digo, tenta usar. Eles, nossa, meu Deus, os gatos agora estão entrando em fila indiana dentro de casa, né? Então acaba sendo bem bom e auxilia no conforto do paciente, para ele não gerar aquela memória ruim, porque querendo ou não, se a gente for pensar assim, como a gente também, quando a gente vai num médico, via de regra a gente não tem uma memória boa, claro que né? não. Então, exemplo clássico, a gente quando vai medir, às vezes a gente vai no médico, a gente parece que está sempre hipertenso, né? Sempre está com a pressão um pouquinho acima, mas é o mal do jaleco branco, né? É o nervosismo do momento e tal. E às vezes é uma mensuração que não é fidedigna, porque não é na rotina natural que a gente tem. E isso na veterinária é muito maior, né? Então os animais acabam estando desconfortáveis por terem sido transportados, né, porque não estão habituados ao transporte. Então eles chegarem no ambiente onde é que a gente tem o uso do feromônio pode dar uma sensação de bem-estar, facilitar o atendimento por si só, né. Então a gente não tem o certificado cat friendly, né, que existe uma certificação internacional, né, onde é que várias coisas são adotadas para que se tenha esse tipo de certificado, mas uma delas, por exemplo, é o uso desse feromônio no ambiente onde é que os gatos são atendidos, né. E aí com a reforma por conta da loja, a gente aproveitou e a gente já transferiu, por exemplo, a ala de internação dos gatos, né, que ela era literalmente era uma sala anexa dentro da internação de cães, né? Então a gente não tinha um isolamento acústico, então acabava odor, acabava compartilhando, os cães latindo, era bastante desconfortável. Hoje a gente tem bastante separado, né? Os gatos têm uma vista privilegiada, porque a janela é grande na frente do gatil, tem uma janela grande que se dá visão para a rua, então eles conseguem ver o sol, verem as árvores que estão na rua, eventualmente os passarinhos que passam, ficam no poste de luz, na fiação. Então eles são muito mais visuais, gostam muito mais dessa visão de espaço, né, até pelo seu histórico, na verdade, que via de regra os felinos têm uma área, os felinos selvagens, de sua origem, eles têm uma área de atuação, digamos assim, uma área de amplitude muito grande de terreno,
né? Então, eles ficarem confinados, para eles já é um desconforto. Já é um desafio, o fato né? deles terem uma visão, poderem olhar para fora, já gera um benefício bem grande. Então, é exemplo da gente. Claro. Ninguém gosta de ficar num lugar fechado, sem janela, né? Então, eles acabam, a gente tem essa possibilidade para eles hoje, com um conforto muito maior. Pois é, vocês são uma clínica referência na região, vocês recebem pacientes de outras cidades, né? Porque Sapiranga, ela está estrategicamente ali entre cidades um pouco menores, algumas até com a mesma proporção, assim, mas que talvez não tenham essa estrutura Sim. que vocês têm. Então, hoje vocês conseguem dar um suporte de medicina veterinária para a região ali de Sapiranga toda, né? Conseguimos, e esse é um grande desafio que a gente tem também, de conseguir fazer com que os nossos colegas entendam que o nosso objetivo, na verdade, é fazer um atendimento momentâneo, uma necessidade de internação, por exemplo, que a gente tem uma estrutura de internação, onde é que tem um acompanhamento veterinário por 24 horas, tem veterinário dentro da clínica 24 horas, e aí, assim que esse paciente estiver alta, ele volta para o atendimento do colega dessa outra cidade, ou mesmo de outra clínica da própria cidade, do próprio Sapiranga. Então a gente tem atendimento, a gente tem pacientes, tem clientes, né, de Dois Irmãos, de Santa Maria do Herval, né, de Morro Reuter, clientes de Campo Bom, Araricá, Nova Hartz. Novo Hamburgo também, embora seja menos, mas a gente tem alguns clientes de Novo Hamburgo, né, apesar de Novo Hamburgo ter uma estrutura muito maior, mas eles acabam algumas vezes nos procurando também, né. Que mais aí? Taquara já muito menos, porque Taquara tem colegas com estrutura igual à nossa, né? Já é uma cidade também, maior, né? E com clínica com uma estrutura igual à nossa também, então não teria mais tanta essa necessidade. Mas nessa região, vamos pensar aí, Morro Reuter, Dois Irmãos, Campo Bom, né, Sapiranga como um todo, e aí Araricá e Nova Hartz, Parobé, alguma coisa também, né, mas aí Parobé a gente já tem a proximidade com Taquara, né, então já fica, digamos assim, um pouco dividido o nicho de mercado, né. E a gente está falando aqui de animais, assim, e frequentemente eu vejo até nas redes sociais situações inusitadas nas clínicas veterinárias com os bichos, até com o próprio nome do animal. O que tu lembra, assim, de mais inusitado que já aconteceu no exercício ali do teu trabalho na clínica? Ou o que te chama atenção nesse sentido, assim, de coisas diferentes que acontecem? Muitas coisas, né? Primeiro, assim, que a gente passa, assim, a necessidade, a gente fala a importância, por mais que a gente tente educar todo mundo, o cachorro sempre atrelado à guia, sempre preso na guia, né? Gato sempre dentro da caixa de transporte, né? Para não ter a fuga, porque ele está indo para um lugar diferente, um lugar estranho, né? Por mais que a gente tenha uma sala hoje de espera, por exemplo, dedicada só para gatos, mas a gente pede que esteja dentro da caixa de transporte, porque daqui a pouco, de forma inadvertida, alguém vai lá abrir para entrar para pegar alguma coisa, né? Então tem isso, né? Falando de nome, né? Eu sempre tive muita dificuldade de gravar nomes, né? Então, assim, eu trocar nome de tutor com cachorro, assim, ó, né? É muito. E eu lembro, assim, uma que eu tenho, que a cachorrinha, uma poodlezinha muito pequenininha, que era a Bruninha. Né? A Bruninha. E a tutora, a dona Diamantina, né? E eu tinha que cuidar muito, porque eu trocava muito fácil, assim, é um que eu lembro, assim, sempre, assim, que eu trocava os nomes muito fácil, por mais que eu atendi ela por muitos anos, né? Mas eu trocava o nome das duas muito fácil, né? Era muito fácil eu perguntar, e aí, Bruna, como é que tá a Diamantina? Tu sabe que o meu cachorro, o nome dele é João. Porque a minha filha é Maria, e aí quando veio o cachorro pra casa, ela queria, afinal de contas era o irmão dela, então ela queria que fosse João, porque João e Maria, enfim. E aí eu fico um pouco constrangida às vezes, quando alguém me pergunta o nome dele, porque eu não sei, vai que a pessoa se chama João, né? Mas isso é muito mais rotineiro hoje em dia. Aí eu falo, é o Jojo, né? Evito falar o nome do cachorro. Mas assim, eu percebo que tem isso, né? Muito mais cachorro com nome, porque antigamente era a Belinha, a Bolinha, o Max, né? Era enfim. O Chocolate, o Branquinho, a Branquinha, o Rex. Aqui na rádio a gente tem a Rita Lee, né? Não sei se chegou a ver ela, tá ali, mas tem a Rita Lee. E aí a gente vê hoje que tem muito mais nome de gente, né? Pra bicho. Eu sou suspeito em falar, mas os meus, todos têm nome de gente também. Quantos bichos tu tem? Hoje a gente tem, em casa nós temos 3, né? 3. Pra não dizer, os que não têm nome de gente foram cães que a gente pegou que eram adultos, já tinham nome, né? E hoje são os 2 que têm nomes mais comuns, né? Que é o Dexter. O Dexter. Né? Que tem a Ivy, né? Que já veio com nome também, né? Mas eu tenho o nosso
o mais novo que a gente pegou, filhote, que é o Golden, ele é o Beto. O Beto. Beto Gessinger, porque é o Beto Gessinger, porque é um alemão de sucesso. Alemão. Olha só, Humberto Gessinger, adoro, sou fã de Engenheiros do Havaí. A gente já teve a Tina, que era a Tina Turner, que era uma negona de sucesso, né? A gente já teve o Lázaro Ramos, né? Gente, coisa maravilhosa. Não, e aí a gente fica, né? Eu tenho um amigo que tem um cachorro da mesma raça do meu, que é um pug, e o nome do cachorro dele é o Joaquim. E aí, às vezes, a gente tá conversando, né? Porque o Joaquim fez isso, porque o João fez aquilo, porque pro Joaquim funciona. Parece que a gente tá falando de duas crianças, sim, né? De duas pessoas. Exatamente. Mas não deixa. Assim, são os nossos bichinhos, né? Enfim. Mas parece que a gente tá falando de pessoas, enfim, são os bichinhos ali. E eu vejo, assim, muito algumas pessoas são contrárias, né? Não gostam, dizem que bicho é bicho, que gente é gente, que as pessoas estão transferindo afeto. Mas eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tá dando o afeto que tem, né? Exato. Independente de pra quem seja. E não é só a gente dando afeto, eles dão afeto com certeza, de forma recíproca pra gente também, né? E hoje tem muito cão de suporte, por exemplo, né? Suporte emocional, suporte até para deficientes físicos também, né? Para pessoas com autismo, existe cachorro de suporte que ajuda a identificar, muitas vezes, quando a pessoa vai entrar em crise. Como que funciona isso? Esse tipo de animal, ele tem um treinamento específico? Tem um treinamento bastante específico, né? Quando eu peguei o nosso Golden, a minha ideia inicial era eu pegar ele e tentar realmente usar ele como um cão terapeuta também, né? Eu não tenho muito tempo para fazer todo esse treinamento e tudo mais, né? E eu acabo não conseguindo extravasar muito a energia dele. Então, acho que ele fugiu um pouquinho do padrão de ser um cão terapeuta. Mas eu tinha a intenção de conseguir fazer visita, de repente, a lar de idosos, né? Ou alguma coisa assim para conseguir fazer, né? Porque ele realmente gera uma interação muito legal, né? A gente tem um exemplo muito grande que eu não conheço a fundo, assim, mas conheço por postagens no Hospital de Sapiranga, né? O Hospital de Sapiranga tem um cavalo que entra no hospital. Jura? Sim, né? É um projeto bem interessante, né? Tem um cavalo, tem um cachorro também que faz visitação aos pacientes. Não sabia né? disso. E cavalo também tem uma interação extremamente grande, né? O cavalo é muito importante, né? Para várias coisas, né? Então o andar a cavalo corrige muito postura, né? Para pessoas com autismo é muito importante, com outras deficiências mentais também extremamente importante, dá um desenvolvimento muito, muito grande nesse sentido, né? Mas requer um treinamento realmente específico, né? E aí uma importância muito grande é esses animais realmente estarem muito bem imunizados, vacinados, com controle de ectoparasitas adequado, porque querendo ou não, muitas vezes vão ter contato com pessoas daqui a pouco com algum problema imunológico, uma deficiência imunológica, então a gente tem que ter um cuidado muito extremo nesse sentido, assim, né? Mas é uma área bem interessante, assim, que a gente vê, eu acompanho alguns casos, né? Ainda tenho, quem sabe um dia eu consigo, porque o Beto ainda é bastante jovem, está com muita energia, eu consigo acalmar ele um pouquinho e começar a fazer isso também, né? Como tirar, que seja um turno por semana para conseguir fazer esse trabalho, para fazer essas visitações. É muito além de ser só um bichinho, de ser, é uma companhia. Quantas vezes eles identificam se a gente está com um pouquinho mais de... Às vezes está um pouco mais triste, tá até com uma dor. Eu não sei, mas o meu cachorro identifica isso, né? E ele se faz muito mais presente. Eu tenho uma filha... O nosso humor muda. Quando muda o nosso humor, a gente percebe a reação deles já é diferente. Não, né? Com a minha filha, ele é super protetor, assim. Se a gente, às vezes, tá brincando... Ela gosta muito de brincar de fazer cócegas, né? Então, a gente tá fazendo cócegas. Ele, às vezes, interpreta aquilo ali como, talvez, uma agressão. Ele começa a latir em volta, não quer deixar a gente fazer cócega nela, né? Então, é isso, assim. Eles são muito mais do que apenas uma companhia. Eles realmente fazem parte da movimentação familiar, né? E a gente pensa a rotina da gente pensando também no bichinho. Mas eu acho que só para complementar um pouquinho, assim, eu acho que por mais que eles dão muito afeto para nós e nós para eles também, existe uma barreira muito tênue. Porque às vezes a gente percebe muitas alterações de comportamento e talvez a gente falar de forma ampla a humanização dos animais talvez seja meio grande demais, né? Então, assim, eu gosto muito e eu falo e eu acho importante de reforçar isso. Os animais, os cães, eles vão sempre procurar viver em uma matilha, né? E a matilha onde é que eles vivem dentro da nossa residência, nós fazemos parte da matilha. Esse é o comportamento social do cão. Então, e o objetivo dele sempre vai ser galgar uma posição maior, tentar ser o animal alfa,
né? E no momento que ele consegue chegar nisso, porque a gente deixou, a gente liberou, a gente não soube lidar com isso, acaba tendo os problemas de comportamento, que gera o cão agressivo, que não aceita ser escovado, que não aceita que seja administrada uma medicação, né, ou que não aceita um passeio, um carinho, ou é difícil de lidar, né, acaba sendo situações assim. Então é sempre bem importante a gente pensar, e aí lógico, a gente está falando de algumas raças mais propensas a isso, outras menos, né, que tem um nível que o pessoal chama de drive ou alguma coisa assim, de comportamento mais intenso, né, pode acontecer. Então, acho que a gente tem uma linha meio tênue que a gente tem que ter uma controlada nisso. Isso é bem importante, né? E assim, às vezes até cuidados excessivos, Exato. né? Eu não sei qual é a tua opinião sobre isso. Esses dias eu vi gente colocando sapatinho no cachorro, né? Isso é adequado? Isso não é? Isso é questão de adaptação, porque se a gente for pensar, como é que a gente vai passear com um animal? Com o cachorro tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter Principalmente esse cuidado. agora no verão, né? Vou resolver caminhar com ele no asfalto quente. Vai a gente caminhar de pé descalço. Se não for um cão que está habituado, lógico, se eles fizerem isso rotineiramente, ele vai gerar uma adaptação, o coxinho vai estar com uma camada de queratina mais acentuada, maior, mais espessa, que gera essa proteção. Mas o cachorro que nunca fez vai querer fazer agora, vai queimar as patinhas com certeza, né? Enfim, são muitas histórias, a gente vai falando de bicho, quem gosta de bicho vai se aprofundando, né? Mas eu percebo, assim, que existe, né, meio que um padrão de cuidado, assim, e quais são os casos que vocês mais recebem? Qual é a linha de frente, digamos assim? O que vocês mais atuam? Sei lá, infecção de pele, otite, o que mais acontece? Hoje a rotina clínica dermatológica acho que é a maior, assim, né, que mais aparece. E aí a gente entra tanto pele quanto ouvidos, porque ouvido caiu pro dermatologista, porque a gente não tem um otorrinolaringologista veterinário, né? Ai, verdade. Então o ouvido caiu pro dermatologista, para a área da dermatologia fazer seu tratamento, tá? Mas coisa que a gente bate muito, assim, a gente tenta e batalha muito, realmente no controle de prevenção, na medicina preventiva, né? A gente ainda tem muitos casos de doenças infecto-contagiosas que poderiam estar protegidas. E aí, exemplo agora no verão, onde a casuística dos quadros de doenças gastrointestinais aumentam, por exemplo, a parvovirose, coronavirose, né? Em cães que poderiam estar imunizados já e não foram adequadamente imunizados, né? E a sinomose também é uma doença muito clássica, né? Que acaba acontecendo em qualquer época do ano, acomete qualquer faixa etária também, né? E acontece só por falta de vacinação. A estimativa de imunização de cães devidamente imunizados no Brasil hoje está em torno de 30%. Nossa, é extremamente só baixo, isso? Né? Então, assim... E quando a gente fala nessas imunizações, são aquelas vacinas que feitas por veterinário sempre, né? E quando o cachorro ainda é pequeno, quando né? é filhote, e aí depois ele tem que fazer reforço anualmente, sempre uma vez por ano, né? E o pessoal pergunta, mas eu faço só a cada 7 meses, a cada 7 anos, a cada 10 anos. Mas é que se a gente for pensar, se a gente for condensar o período de vida, a gente ter que fazer a vacina a cada 10 anos, a gente condensa, dá mais ou menos 1 ano de vida do cão, né? Então o sistema imunológico deles não consegue ter uma memória duradoura por muito mais de 1 ano, né? Eu confesso que eu não sabia disso, eu achei que tinha um espaçamento maior. Em alguns países, vamos pensar aí, Estados Unidos, o pessoal tem adotado um espaçamento maior já, mas a gente tem uma imunidade de rebanho, que se diz, né, uma imunidade populacional muito maior. Os Estados Unidos tem uma cobertura vacinal superior a 90%. Nossa, é muito diferente de 30%. Muita diferença, né? Então, um médico veterinário nos Estados Unidos, ele não sabe identificar uma sinomose, nunca viu uma sinomose, né? E para nós aqui são diagnósticos muito comuns, né? Então, muitas vezes eles veem médico veterinário dos Estados Unidos que vem para o Brasil visitar a clínica, às vezes, ele fica abismado que existem ainda quadros de sinomose, né? Mas isso é por falha de cobertura vacinal, né? E, infelizmente, hoje tem uma cultura maior, né? E se vê alguns casos, inclusive, de pessoas que optaram por não imunizar seus filhos biológicos. Exato. Né? Numa cultura da não vacinação. Antivacina. Né? E isso é bastante complicado da gente. É um assunto bastante polêmico de se entrar. Sim. Né? Mas que é algo coletivo, né? Algo coletivo. Não é uma coisa que eu tomo Exatamente. essa decisão só por mim. Não, é coletivo. O meu filho, ele vai pra escola, vai estar com outras crianças. O meu cachorro, ele vai brincar no parque.
parque, ele vai estar com outros cachorros. Então, a gente está falando de algo coletivo, né? E, por favor, né, a gente tem tanto carinho pelos bichinhos, vamos manter, então, o calendário deles aí certinho, sempre procurando o veterinário também, para te dar as melhores recomendações, né? A gente está chegando já no final, passou muito rápido, mas... muito assunto, né? É muito assunto, e ainda tem mais uma infinidade de coisas. Queria ter falado de anestesia contigo, queria ter falado de outras coisas, mas assim, quais são os teus principais... tuas principais dicas, assim, de cuidado com os bichinhos, né? Porque a gente sabe que tem que ter uma rotina de cuidado. A gente vai precisar levar eles, muitas vezes, por algum problema, mas tem como a gente administrar uma rotina ali que evite, né? De certa forma. Básico que a gente falou, vacinação, né? Tem que estar sempre adequada, sempre completa, né? O que a gente fala, acho que tu ia perguntar quais as vacinas, né? Então, assim, cães que a gente fala, a vacina polivalente, né, que pega aí as doenças virais e leptospirose, que a gente fala parvovirose, coronavirose, parainfluenza, a leptospirose, né, hepatite infecciosa dos cães também, a vacina da raiva, essas são as que a gente considera as compulsórias, essa a gente não tem nem como escapar, essas têm que ser feitas, né. E aí a gente tem algumas vacinas complementares nos cães, né, e a gente fala principalmente de giardia, a gripe dos cães também, tá? E aí tem uma medicação, que na verdade é uma doença que a gente tem uma casuística bastante baixa na nossa região, mas tem uma casuística altíssima, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem casos bastante comuns já no litoral catarinense, né? Litoral gaúcho tem uma coisa também que é um vermezinho do coração, né? E é uma medicação, na verdade ele pode ser prevenido com uma medicação mensalmente, mas tem um laboratório que tem uma medicação injetável que gera uma proteção de um ano inteiro, né? Então, por isso que se fala como se fosse uma vacina, na verdade, né? Até porque ela é aplicável também, ela é injetável. Isso, né? Para gatos também são os mesmos cuidados? São os mesmos cuidados, né? E aí gatos a gente fala são outras doenças, a vacina da raiva com certeza, né? E a vacina polivalente de gatos também. E aí a gente fala principalmente uma doença extremamente grave, né? Que é a leucemia viral felina, né? Que é muito grave. Casos clínicos que vão induzir formação de tumores, presença de quadros leucêmicos, anemias que a gente não vai conseguir fazer uma regeneração do quadro anêmico, onde é que a gente tem que fazer transfusões subsequentes, né? São quadros bem complexos, né? Que muitas vezes a gente não consegue ter uma melhora clínica, né? Essas são as doenças para gatos, principalmente. E aí, controle de ectoparasita, sempre, né? Controle de pulga, carrapato, né? Eles podem transmitir doenças, tanto para o cão, tanto para o gato também. Doenças que podem causar quadros anêmicos. E aí tem opção de remédio, tem coleira, tem um monte de coisa, tem coleira, né? Tem remédio para tomar, ou é medicação a cada 30, 35 dias, uma vez por mês. Coleira, que dura algumas coleiras 6 meses, 8 meses, né? Tem medicamento que tem durabilidade de 3 meses. Tem as pipetas de pôr na nuca. Aí tem uma infinidade de medicamentos. Desde medicamentos que já foram lançados há muito tempo, né? Que já estão no mercado há bastante tempo, que hoje a gente já vê alguns quadros de resistência. Algumas medicações mais modernas e mais recentes também. Esses seriam básicos. Né? E a higiene normal, vamos pensar aí, né? Um banho de vez em quando, tá muito sujo, né? Cães de pelo longo, extremamente importante, escovação, para não deixar que o pelo forme nó, né? Porque embaixo daquele nó pode ficar umidade, pode gerar uma doença de pele, né? Então isso também é bastante importante, né? A gente tem que ter a noção, né? A responsabilidade. Quando a gente pega um bichinho, a gente tem que ter responsabilidade e vai ter gasto, vai ter cuidado, vai ter que ter tempo. Então, a gente tem que ter essa noção ao ter um bichinho, assumir essa responsabilidade, né? Isso é que a gente fala muito, assim, gera responsabilidades, né? E aí não adianta a gente querer destinar essa responsabilidade para alguém. Isso é da decisão de quem realmente adotou ou pegou esse animal. E a partir do momento que pega, cuidar, né? Exato. Tenha isso bem ciente, assim, E é um né? cuidado, vamos pensar aí, por 12 a 15 anos, pelo menos. Exatamente. Bom, essa foi a conversa no Papo de Mercado com o Felipe Semin, fundador da Tierplatz, clínica veterinária localizada em Sapiranga. Qual é o endereço nas redes sociais? É @Tierplatz 24 horas. @Tierplatz 24 horas. Então, fica aí o convite para conhecer através das redes sociais e quando tiver necessidade ou até mesmo para ir lá fazer um check-up, né? Do bichinho, leva lá na Tierplatz. Estamos à disposição. A gente vai ficando por aqui, volta segunda que vem com mais uma história inspiradora, com mais curiosidades aqui do empreendedorismo local. Beijo, até lá, tchau, tchau.
Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.